A Constituição de 16 de julho de 1974 incentivava a criação de institutos e associações que se preocupassem com o desenvolvimento de técnicas e planos que ampliassem a riqueza gerada pelos campos e indústrias. A Carta traz a marca getulista dos direitos sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito a voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos, criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diária, repouso semanal e férias remuneradas. Durante a era Vargas, a sociedade brasileira passou por transformações significativas. A industrialização e urbanização cresceram, levando os cidadãos a migrarem do campo para as cidades em busca de um emprego nas fábricas. Getúlio Vargas implementou políticas trabalhistas, como a consolidação das leis do trabalho, ou CLT, visando melhorar as condições dos trabalhadores. Vargas era conhecido por seu estilo político populista, buscando apoio popular através de medidas assistencialistas e políticas sociais voltadas para as classes trabalhadoras. Ele promoveu uma imagem de líder preocupado com as massas, apesar de também ter governado de maneira autoritária em muitos aspectos. Nessa época, movimentos sociais, incluindo sindicatos e grupos de mulheres e negros, ganharam força. Enquanto isso, Vargas promovia o nacionalismo econômico, intervindo na economia e nacionalizando setores estratégicos. Esse período também foi caracterizado por um rígido controle político, com a supressão da oposição durante o Estado Novo. A política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 29 no Brasil. Dessa forma, foram compradas milhares de sacas de café, as quais foram incendiadas com o intuito de valorizar o principal produto que movia nossa economia. Houve grandes investimentos para a industrialização da economia nacional, com destaque para a criação de uma indústria de base nos ramos de siderúrgica. O Estado Novo de Getúlio Vargas se destacou na história econômica do Brasil por iniciar um sistemático processo de industrialização no país, baseado na forte intervenção econômica do Estado e na economia e na substituição de importações. Getúlio Vargas foi o governante que fez da política trabalhista uma forma de controle social e político. Inspirado no modelo fascista italiano, Vargas procurou controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à então crescente industrialização do país, por meio da legislação trabalhista, como a CLT. Vargas foi responsável pela criação de muitas leis trabalhistas. Dentre elas, temos a criação do Ministério do Trabalho, com o intuito de regulamentar as relações entre empregadores e empregados, e garantir a aplicação das leis trabalhistas. Vargas estabeleceu o salário mínimo, buscando garantir um padrão mínimo de vida para os trabalhadores brasileiros. Vargas também criou a Justiça do Trabalho, com o propósito de resolver litígios entre empregados e empregadores de forma mais rápida e eficiente. Graças a Vargas, foram estabelecidas regulamentações para limitar a jornada de trabalho, com a criação de leis que fixavam um máximo de horas trabalhadas por dia e por semana. Vargas promoveu políticas que fortaleceram os sindicatos e sua capacidade de negociação com os empregadores, garantindo assim uma maior representatividade e voz para os trabalhadores. Foram implementadas políticas voltadas para a proteção da maternidade, incluindo licença-maternidade e garantia de emprego para as trabalhadoras grávidas. Vargas também implementou uma série de benefícios trabalhistas, como seguro-desemprego, assistência médica e previdência social, visando garantir a segurança e o bem-estar dos trabalhadores. O governo provisório foi a primeira fase da Era Vargas, começando em 1930, logo após a vitória da Revolução, que colocou Getúlio Vargas no poder, até 1934, quando o Congresso Nacional promulgou a nova Constituição Brasileira. Nesse período, Vargas governou o Brasil por meio de decreto, já que o Congresso Nacional estava fechado desde outubro de 1930, e a Constituição de 1891 havia sido cancelada. Como o próprio nome sugere, o primeiro momento de Getúlio Vargas no poder tinha como objetivo organizar a nação, visando a formar uma Assembleia Constituinte que elaborasse uma nova Constituição, para que a partir daí uma eleição presidencial fosse organizada no país. Essas ideias eram partilhadas principalmente pelos liberais constitucionalistas que haviam apoiado a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, no entanto, tinha outros planos para que o Brasil, que era a centralização do poder em sua figura, posturada apoiada pelos tentistas que defendiam a implementação de um modelo republicano autoritário. A ideia de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois temia que os oligarcas tradicionais retomassem o poder caso fossem convocadas novas eleições de imediato.
Sendo assim, uma das marcas do governo Vargas já manifestava no governo provisório foram as medidas centralizadoras. Entre essas medidas, destacaram-se a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais e a submetação dos governadores de Estado por inventores nomeados pelo próprio Vargas. A ação de Vargas no sentido de retratar da elaboração de uma nova Constituição e a realização de uma nova eleição presidencial começaram a gerar fortes insatisfações entre a elite política. Sobretudo, no estado de São Paulo, a partir de 1932, para conter essa insatisfação, foi promulgado em fevereiro de 1932 um novo Código Eleitoral que possuía determinações consideradas bastante modernas para a época. O governo constitucional foi a fase do período em que Getúlio Vargas esteve na presidência, que abrangeu os anos entre 1934 e 1937. Essa fase do governo de Vargas, apesar do nome, foi marcada pela radicalização da política brasileira a partir da atuação de diversos grupos políticos, bem como pela centralização do poder aplicado aos poucos, o que levou à construção do Estado Novo. O governo constitucional de Getúlio Vargas foi iniciado em meio ao clima de grandes expectativas a respeito da democratização da nação. Essa expectativa era resultado da promulgação da Constituição de 1934, considerada, em partes, bastante avançada. A expectativa com o futuro do país acontecia principalmente porque essa Constituição criava prerrogativas que limitavam o poder no Executivo. Vargas havia sido eleito em eleição indireta para um mandato de 4 anos, que, portanto, teria fim em 1938. Diferente do que se esperava em 1934, a sociedade brasileira caminhou para a radicalização. Isso refletia a tendência mundial em que as democracias representativas e liberais estavam em franca decadência, e regimes autoritários surgiriam por todo lado. Além disso, o presidente Vargas, em seu projeto de poder, também tinha intenções de radicalizar a forma que governava o país. Esse período da era varguista foi marcada por ações que caminhavam no sentido de aumentar o poder presidencial. Getúlio Vargas atuou na montagem do Estado Novo. Estado Novo foi o período em que Vargas governou o Brasil de forma autoritária, entre 1937 até 1945. A justificativa utilizada por Getúlio Vargas para dar um golpe e permanecer no poder era a suposta ameaça comunista de tirá-lo do poder e implementar uma ditadura do proletariado. Em 10 de novembro de 1937, Vargas deu o golpe de Estado que fechou o Congresso Nacional, exigiu os partidos políticos e cercou as liberdades individuais. Além disso, a Constituição de 1934 foi anulada, entrando em vigor outra carta, que garantia amplos poderes ao chefe do Executivo. O motivo para a Constituição de 1937 existisse era a suposta garantia de segurança nacional, evitando que as lutas pelo poder promovidas pelo grupo político impedissem a plena realização das ações governamentais. Mesmo antes, o governo divulgou o Plano Correio, que era uma suposta tentativa de os comunistas tomarem o poder. Porém, anos depois, revelou-se que o plano era fajuto, e só foi fabricado como forma de justificar o golpe do Estado Novo. O texto inicial da carta seguia a mesma linha do plano em questão, uso da força do Estado para evitar um iminente golpe comunista. Programadas para 1938, as eleições presidenciais foram extintas. Ao longo dos 8 anos de ditadura do Estado Novo, os brasileiros não puderam ir às urnas escolher seus representantes no parlamento e no executivo. No Estado, os inventores eram escolhidos por Getúlio Vargas. Outra medida que constava na Constituição era a censura aos meios de comunicação. Estavam proibidas críticas ao governo federal ou ao presidente da República, sob ameaça de prisão. A principal característica do Estado Novo foi o autoritarismo. Isso se materializou na Constituição de 1937, que legitimou as ações centralizadoras do governo. Getúlio Vargas, logo após a instalação do Estado Novo, mediante um golpe, governou o país com amplos poderes. Apesar dessa característica autoritária, o Estado Novo se apresentou à opinião pública como um governo que atendia às demandas da classe trabalhadora. Na área econômica, o Estado Novo se caracterizou pela intervenção do Estado na economia, por meio de iniciativas da indústria de base de nacionalização da economia, primando pelo capital nacional. As questões sociais estavam diretamente ligadas às decisões do Poder Executivo, sendo os órgãos representativos de classe uma parte do governo.